Olá, olá, deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Oi, olá, oi Guilherme, deixa eu dar uma olhada aqui. Guilherme, Regina, que legal, quanta gente do Step, Auridete, Manuel, deixa eu ver quem mais tá. Tati, muita gente do Step, que legal. Deixa eu ver, Giane, boa noite a todos, Mariana. Que legal, step presente em peso aqui. Sim, o Guilherme colocou. Gente, muito boa noite. Quero dar boa noite a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês hoje, comentando a prova objetiva de língua inglesa, agora do CACD 2020. Quero agradecer inicialmente o convite do IDEG, convite do Marcelo Bolzan. Quero agradecer também toda a equipe do IDEG pelo suporte aqui na realização dessa live. E estou muito contente da gente poder ter esse espaço para comentar as questões da prova objetiva de língua inglesa, agora que aconteceu no domingo. Então, tem gente já comentando aqui no bate-papo sobre a prova. Falando que foi bem na prova, que legal, nunca fui tão bem numa prova, que bom. A gente vai falar sobre as questões e vai falar também sobre um caráter mais geral da prova, fazer uma análise mais geral da prova também. Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês que nós temos simplesmente 36 itens para discutir, então a gente tem bastante coisa para discutir hoje. Nesse momento eu estou sem acesso ao chat. Deixa eu começar a apresentar aqui. Ótimo. Bom, nesse momento eu estou sem acesso ao chat. O que eu queria combinar com vocês é que eu vou apresentando os itens e aí no fim da live eu vou ler as perguntas que vocês forem colocando aí no chat, tá bom? Porque assim eu não me atrapalho aqui entre os slides e a leitura do chat, tá? Então, bom, hoje, para esse nosso encontro de hoje, vai ser dividido em três partes, né? Nessa parte inicial, vou fazer comentários sobre as questões, então vou passar com vocês questão com questão, fazendo comentários sobre o gabarito, possíveis discordâncias com o gabarito preliminar. Na segunda parte, que é uma parte mais curtinha, né? A primeira parte é a que vai tomar mais tempo aqui desse nosso encontro. Na segunda parte, eu vou fazer essa análise mais global da prova. E no finzinho do nosso encontro, quero dar algumas dicas de próximos passos para os seus estudos, né? Quer você esteja se preparando para a prova de segunda fase desse ano, quer você esteja reorganizando aí reiniciando o ciclo de estudos. Então, vou começar com comentários sobre as questões. Então, a prova que eu vou comentar é a prova de tipo A, e o primeiro texto dessa prova era Diplomacy in Times of COVID-19. É um texto que foi publicado nesse Diploblog, que vocês encontram nesse endereço, né? diplomacy.edu/blog. Todas essas informações estavam lá no TPS. Quem faz Step by Step, tinha bastante gente aí do Step, sabe como é importante olhar o título do texto, a fonte do texto, todas essas informações antes de fazer a leitura do texto. Essas informações são valiosíssimas e já começam a preparar a gente para partir para a leitura do texto, né? Então, saber se o título do texto está disponível, e nem sempre ele está disponível, né? É importante ler com atenção, nosso cérebro já começa a criar expectativas a respeito da ideia central do texto, e isso é uma estratégia de leitura muito adequada para a nossa prova de língua inglesa do TPS, né? Além disso, tem mais informações relevantes aqui, né? O texto foi publicado em 2020 e foi acessado também
em setembro de 2020. Então, já dá uma noção para a gente de quando foi elaborada essa prova objetiva de inglês, né? E é claro, esse texto foi colocado aí na prova com adaptações. Se vocês acessarem o texto no blog, vocês vão perceber que algumas partes do texto original foram cortadas. Então, essa é uma informação importante também, caso vocês queiram depois dar uma olhada lá no texto na íntegra, né? Então, como a gente pode ver pelo título, vai ser um texto que fala de diplomacia e questões relacionadas a essa situação da pandemia, né? Então, começamos pela questão 35, item número 1, que falava the author states that the COVID-19 pandemic has interrupted diplomatic discussions around the globe. Então, o item dizia que, de acordo com a autora, a pandemia de COVID-19 interrompeu as discussões diplomáticas em todo o mundo, né? No entanto, o texto dizia algo bastante diferente, né? Aqueles casos, quem está no step by step sabe, né? Eu sempre falo, o texto diz uma coisa, o item diz outra coisa, né? O texto deixava bem claro, eu copiei só um trechinho aqui do texto, o trecho inicial, o texto deixava bem claro, né? Technological platforms have made it possible for diplomats from all over the world to continue discussions and advance the multilateral agenda across the United Nations. Então, as plataformas tecnológicas possibilitaram que os diplomatas em todo o mundo, né, continuassem as discussões. Se houve continuidade das discussões, não houve interrupção. Então, o texto diz uma coisa, o item diz outra coisa. Então, esse primeiro item, né, da questão 35, estava errado, porque as discussões diplomáticas, de acordo com o texto, não foram interrompidas, mas sim transformadas, por exemplo, pelo uso de plataformas tecnológicas. Partindo, então, questão 35, o item 2. According to the text, the current viral outbreak has sped up the move towards small groups of diplomats holding their meetings online, but not large ones. Então, o item dizia que, de acordo com o texto, sempre de acordo com o texto, né? O pessoal do staff também já está acostumado a me ouvir falar isso, a gente só marca de acordo com o texto. Essa questão da pandemia acabou acelerando esse movimento de pequenos grupos de diplomatas fazerem as suas reuniões online, mas só os pequenos grupos e não os grupos maiores, né? Grupos grandes. É o que diz o item. O texto, no entanto, diz outra coisa, né? O texto dizia, um trechinho do texto aqui, representatives from larger and smaller delegations have gathered in front of their screens and found themselves negotiating in a whole new environment. Então, se há representantes de delegações maiores e menores reunidos em frente às suas telas fazendo negociação, então não é verdade que só small groups of diplomats, né, têm feito suas reuniões online. Também os larger groups, né? Então, o texto diz uma coisa, o item diz outra coisa, esse item estava errado, né? O texto afirma entre as linhas 11 e 12 que representantes de delegações pequenas e grandes têm participado dessa transformação tecnológica. Partimos, então, para o item 3 da questão 35, né? O item dizia, the author asserts that a major challenge for diplomats now is the timing of negotiations in relationship to their ability to receive quality information from a variety of stakeholders, né? Então, o item dizendo que, de acordo com o autor, um dos maiores desafios, né, para os diplomatas agora é a questão do timing, né, das negociações, com relação à habilidade dos diplomatas de receber informação de qualidade de diversos stakeholders, né, de diversas partes interessadas nessas negociações, né?
E a gente encontrava informações para marcar certo ou errado nesse trecho do texto, né, que dizia: sometimes delegates do not have the possibility of consulting with their capital-based experts as the negotiation period gets shortened. Different time zones and the lack of systems that may provide for simultaneous interpretation have also hindered the participation of technical experts, academics, the civil society, the private sector, and other representatives that are based outside multilateral hubs. Então, esse trechinho do texto deixava claro que esse item é uma paráfrase, né, desse trechinho do texto, né? Já que o trecho diz que às vezes os delegados não têm a possibilidade, nesse novo cenário de negociações, né, online, de consultar os seus capital-based experts. A gente já vai comentar isso num próximo item, porque os períodos de negociação estão ficando menores, né, nesse novo cenário. E além disso, tem também relacionado a timing, né, a questão dos time zones, né, dos fusos horários, né, o que acaba atrapalhando, hindering, vamos falar daqui a pouquinho também desse verbo, a participação de especialistas, acadêmicos, sociedade civil, setor privado e tantos outros stakeholders, né, tantas outras partes interessadas nesses processos de negociação. Então, o item 3 é uma paráfrase correta do que está sendo discutido aqui, então, esse item estava certo. O texto menciona as dificuldades que os delegados têm em consultar especialistas devido ao período de negociação ser menor e também as dificuldades apresentadas pelos diferentes fusos horários na participação de especialistas, acadêmicos, da sociedade civil, etc., que são os stakeholders. Passando, então, questão 35 ainda, item 4, que dizia: the information presented in the text indicates that the size of the diplomatic corps in many developing countries is one element influencing their overall online presence. E a gente encontrava informação para marcar certo ou errado nesse trechinho aqui do texto, né? Nonetheless, it has become clear that delegations from the developing world are underrepresented in virtual gatherings. Not only are governments focused on tackling the pandemic back home, but non-effective access to technology and the lower numbers of personnel have negatively impacted their engagement in the digital realm. Então, veja, o item dizia que a informação apresentada no texto indicava que o tamanho do corpo diplomático em muitos países em desenvolvimento era um dos elementos que influenciava a presença desses países online, né? E essa é uma paráfrase correta do que está escrito aqui, né? Que as delegações do mundo em desenvolvimento são subrepresentadas nessas reuniões virtuais, por vários motivos. Primeiro motivo citado, os governos nacionais estão focados aí em lidar com a situação pandêmica, né, dentro dos seus próprios territórios. E também não há acesso eficiente, né, à tecnologia nesses países em desenvolvimento, de acordo com o texto, sempre de acordo com o texto, né? E por fim, também por causa do lower numbers of personnel, né, o fato de haver menores números de funcionários, de oficiais, também afeta a participação desses países, a presença desses países nesses encontros, nessas reuniões online, né? Então, é um dos elementos, né? Como diz o próprio item. Então, esse item era uma boa paráfrase desse trecho do texto, o item está certo. Por enquanto, tudo agora de acordo com o gabarito preliminar, né? De acordo com o texto, os países em desenvolvimento estão subrepresentados nas reuniões virtuais e um dos motivos mencionados é justamente the lower numbers of personnel. Claro, lower em comparação
com os países desenvolvidos, né? Subentende-se, infere-se pelo contexto, né? Passamos então para a questão 36, que dizia, né, a questão: regarding the vocabulary of the text, mark the following items as right or wrong. Então, supostamente essa seria uma questão com 4 itens de vocabulário, né? Normalmente, o tipo de questão mais temido, né, pelos CACDistas, não sem razão, por causa do histórico, né, de provas anteriores. O primeiro item afirmava, né? The word business in line 7 only refers to economic transactions. Muito cuidado com questões de vocabulário. Eu ouço muito comentários de candidato que falam que marcam as questões de vocabulário sem precisar ler no texto. Afinal, uma palavra tem o sentido independente do texto. Muito cuidado. Os sentidos das palavras se realizam ou não no texto, no contexto, né? Não dá para marcar uma questão de certo ou errado com base, sem olhar o contexto, né? Não são as palavras que dão sentido ao contexto, é o contexto que dá sentido à palavra. Então, para avaliar esse item, era preciso ir ao texto, né? Então, o trechinho do texto no qual a palavra ocorria era: the impossibility to meet face to face, given the confinement, social distancing, and other sanitary measures, has demanded an overnight transformation of the diplomatic business as we know it. É claro que o sentido mais prototípico da palavra business, né, do substantivo business, é justamente esse que faz referência a transações econômicas, né? Sentido mais prototípico, por quê? Porque business é uma palavra polissêmica, né? Uma palavra que tem mais de um sentido. Mais prototípico, quero dizer, no sentido de mais frequente. O sentido mais utilizado de business é relacionado a transações econômicas. Agora, esse não é o sentido que ocorre no texto, né? Que é construído no texto. Nós estamos falando de transações econômicas nessa passagem do texto, né? Então, muito cuidado. Olha o examinador testando, né? Se você sabia que business era polissêmico e se você iria ao texto para verificar se ali no cotexto a gente consegue identificar que esse não é o sentido de business, né? Então, esse item número 1 estava errado. The diplomatic business no texto não diz respeito apenas a transações econômicas, né? Business é um substantivo polissêmico. Nesse contexto, qual que é o sentido de business? Você vê aí uma definição. A particular occupation or means of earning a living, a trade, a profession or pursuit. Eu tirei essa definição do Oxford English Dictionary. Então, é justamente esse o sentido de business, né? No contexto, veja que não tem a ver com economic transactions. É a mesma palavra, mas ela é polissêmica, ela tem mais de um sentido. E dava para perceber isso, talvez o pessoal do Step by Step tenha percebido isso também, business, no sentido mais prototípico, né, de economic transactions, é um uncountable noun, né, um substantivo sem flexão de número. Os uncountable nouns, como a gente vê no STEP, não são determinados por artigo, né, normalmente, não são determinados por artigo. Então, veja, the diplomatic business já mostra que esse business é countable, né, então não poderia ser nesse sentido mais prototípico, o qual é uncountable. Esse sentido, sim, é countable, o sentido que de fato acontece no texto, e é por isso que tem um artigo aqui, um determinante, né, um determiner, determinando business, né, como a gente vê, quem está aí no Step by Step sabe que na unidade 10 a gente vê isso, né, se o substantivo é countable e está no singular, vai ser determinado por algum determiner. Tá aqui o artigo definido para comprovar. Então, dava para perceber que esse item estava errado, porque no contexto não fazia muita informação e também por causa de informações
sintáticas, né? O fato de ser um substantivo contável faz com que esse uso do artigo seja obrigatório, né? Digamos assim. Então, item 1 da questão 36, errado. Passamos para o item 2 dessa questão. Lembrando, questão 36 disse que era de vocabulário, né? Mas temos essa questão número 2 aqui que diz: In line 14, the word one is used as a pronoun for the antecedent a whole new environment, que está na linha 13, né? Então, a palavra one é usada como pronome, fazendo referência a whole new environment. Então, veja que não é um item exatamente de vocabulário, né? Normalmente o examinador classificaria esse item como de gramática, né? Na verdade, é um dos muitos itens que caíram nessa prova, né? Nesse TPS 2020, que testavam coesão, né? Mecanismos de coesão internos aí ao texto, né? E a passagem toda dizia, né? Representatives from larger and smaller delegations have gathered in front of their screens and found themselves negotiating in a whole new environment, one that is evolving at a very rapid pace. Então, veja que one, a gente aprende no step by step, que quando cai qualquer pergunta sobre referência, né, a gente tem 2 passos para verificar, né? Primeiro lugar, se a referência que está no item é possível gramaticalmente, né? É possível one fazer referência a whole new environment? Em termos gramaticais, isso é possível? Sim, é possível, né? Porque o one é um pronome que é utilizado para fazer referência a substantivos contáveis ou sintagmas nominais que têm como núcleo um substantivo contável. E o que a gente tem aqui é justamente isso, né? Environment aqui é substantivo contável, tanto é verdade que está determinado por um artigo indefinido, né? Então, essa relação é possível, né, de referência? Ela é possível. Segundo passo, ela existe no texto. Então, vamos olhar. Aqui no texto, o que a gente vê é que esse one está justamente recuperando o sentido de a whole new environment, né? Desse sintagma nominal, desse grupo nominal, querendo dizer que a whole new environment is evolving at a rapid pace. Então, esse item, que não era exatamente de vocabulário, né, um item de mecanismos de coesão, estava certo. O antecedente de one é o sintagma nominal a whole new environment, no sentido de a whole new environment is evolving at a rapid pace. Passamos para o item 3, da questão 36 ainda, que dizia: The phrase capital-based experts in line 16 refers specifically to those who make international economic investments. Então, o item dizia, né, que essa expressão, esse sintagma, né, capital-based experts, fazia referência a pessoas que fazem investimentos econômicos internacionais. Esse capital-based experts ocorria nesse trechinho, né? Sometimes delegates do not have the possibility of consulting with their capital-based experts as the negotiation period gets shortened. Então, nesse contexto, capital-based experts não faz referência a pessoas que fazem investimentos econômicos internacionais, né? Mas sim a especialistas que estão não onde estão os delegados, e sim em seus próprios países, né? Digamos, em suas próprias capitais, né? Essa é uma interpretação de capital-based que a gente pode verificar em vários textos, né? Eu trouxe algumas amostras de linguagem para vocês, já vou mostrar daqui a pouquinho, né? Mas esse item, então, estava errado, porque capital-based é um adjetivo composto. Quem está no Step 4 já, a turma de novembro, talvez tenha percebido que era um adjetivo composto, né? No qual based quer dizer having an administrative or operational center
in the location specified, no caso, na capital, né? More generally, that is centered or located around a specific region, né? Fonte também o Oxford English Dictionary, ou seja, faz referência a especialistas que residem, né, ou que estão localizados nos próprios países representados pelas delegações, né? Como eu disse, eu trouxe algumas amostras de linguagem que possibilitam que a gente verifique essa interpretação, né, do capital-based. Aqui não são exemplos inventados, quem está no STEP sabe que eu não gosto muito de trabalhar com exemplo inventado, são amostras de linguagem, né? Então a gente vê aqui, eu deixei as fontes para vocês depois se quiserem consultar, mas vejam aqui, né, a primeira amostra. Bringing representatives from capitals into the negotiations, especially policymakers from ministries in charge of investment policy, helps to ensure that any agreement is closely linked to the development of goals of governments in facilitating FDI. It would strengthen the interaction between Geneva delegates and capital-based experts. It could furthermore foster dialogue and cooperation among domestic stakeholders as experts prepare themselves for Geneva, and it is also critical for implementation. Então, veja que aqui tem bem um contraste, né? Os delegados que já estão lá em Geneva e os capital-based experts, né? Que estão no ambiente doméstico, né? Nesse caso, se preparando para Geneva. Então, veja que essa é uma amostra de linguagem que mostra bem essa interpretação desse adjetivo composto. Uma outra amostra também, que eu acho que fica mais evidente ainda, diz 75 Geneva-based and capital-based experts from over 40 different WTO members and observers, etc. E ele continua falando que todas as pessoas took part in the workshop, né? Então, 75 Geneva-based and capital-based experts, né? Então, especialistas, alguns baseados já em Geneva e outros capital-based, né? Nos seus próprios países. Então, esse item, como eu falei, né? Item número 3 estava errado, né? Item número 3 da questão 36. Passamos, então, para o item número 4, que dizia, in line 19, the word hindered could be replaced with the expression setback without changing the meaning of the sentence. Então, querendo dizer, né, que essa palavra hindered, que era um verbo, né, lá no contexto, a gente via, poderia ser substituída com a expressão setback, sem mudar o sentido ali da oração, do período sintático, né? Setback não é exatamente uma expression, né? É um phrasal verb. Então, aqui temos um verbo e o examinador pergunta se poderia substituir aí por esse phrasal verb. Vejamos aqui no contexto, né? Different time zones and the lack of systems that may provide for simultaneous interpretation have also hindered the participation of technical experts, né, etc. A gente já leu esse trechinho aqui juntos. Então, hinder, no contexto, tem bem nesse sentido de dificultar, atrapalhar, obstruir, alguma coisa nesse sentido, né? E o setback tem um sentido bastante próximo, né? De atrapalhar, às vezes atrasar, né? Dependendo muito do contexto. O que é importante avaliar nesse tipo de questão? Quando o examinador fala tal palavra pode substituir tal palavra, o que ele está testando historicamente, né? O que ele normalmente está testando nesse tipo de pergunta é sinonímia, né? Eu estou comentando isso porque tem candidatos que falaram, hinder participation, ok, né? Faz sentido, mas setback participation não ficaria idiomático, né? Ou seja, teve candidato, né? Mais de uma pessoa comentou isso comigo, que não marcou
certo, porque essa substituição, apesar de manter o sentido isolado da palavra, resultaria em um problema de colocabilidade, né, de collocation mesmo. Eu entendo essa preocupação, porque é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter na segunda fase, né. Mas na prova de primeira fase, normalmente, nesse tipo de item de replacement, né, de substituir um item lexical pelo outro, a preocupação do examinador não é colocabilidade, e sim sinonímia. E nesse caso, hinder e setback têm sentidos bastante próximos, né? Lembrando, não existe sinonímia absoluta, não existe sinonímia perfeita. Então, só o fato de terem sentidos próximos, né, serem já seria suficiente para marcar aqui como certo, né? Então, esse item está certo. Historicamente, né, como eu coloquei, esse tipo de item que pergunta sobre a substituição de um item lexical por outro, testa apenas o sentido isolado dos itens lexicais em questão e não a colocabilidade do item proposto com o cotexto, né? Assim, o que o examinador historicamente quer testar nesse tipo de item é sinonímia, ou seja, relações de sentido entre dois itens lexicais. Hinder e setback têm sentidos bem próximos no contexto, o que é suficiente então para marcar o item como certo, já que não existe sinonímia perfeita, absoluta. Muito cuidado, né? Também tem muito candidato que decora listas de sinônimos, etc. Isso com certeza não ajuda muito na prova objetiva de inglês, porque o examinador não necessariamente vai escolher um verbo, no caso aqui, né, que está numa lista de sinônimos. Ele vai propor algo que tem um sentido parecido, né? Bem nessa, digamos assim, uma visão de sinonímia nesse sentido, né? De sentidos próximos, sentidos parecidos, né? Então, esse item estava certo. Veja que eu até trouxe os verbetes. Quem está no STEP vai reconhecer aqui. São verbetes do Longman, né? Longman Dictionary of Contemporary English, que a gente usa bastante nas nossas aulas no Step by Step. Para quem não conhece, é um dicionário que está disponível online e o acesso a ele é gratuito. Então, você vê aí, hinder, né, verbo transitivo, to make it difficult for something to develop or succeed, é sinônimo, inclusive, do hamper, né? Então, his career has been hindered by injury. Né, a carreira dele foi atrapalhada, foi obstruída, etc., né? E o setback, né, set something back or set back something, to delay the progress or development of something, delay someone from finishing something. Então, poderia ter o sentido de atrasar, mas sobretudo esse sentido de atrapalhar, né, de get in the way, obstruir, né? Então, o item, como eu mencionei, item 4 da questão 36 estava certo. Por enquanto, todos os meus comentários aqui em concordância com o gabarito preliminar, né? Passamos então para o texto 2, lembrando que eu estou comentando a prova de tipo A, então para mim, texto 2, New Realities in Foreign Affairs, Diplomacy in the 21st Century. Lembrando como é importante a gente olhar título do texto, fonte do texto antes de partir para a leitura do texto, né? Então, um texto de autoria de Volker Stenzel, né, diplomata alemão aposentado, publicado, um paper, né, publicado nesse SWP, eu não saberia pronunciar o nome em alemão, são muitas consoantes todas juntas, mas é um think tank de relações internacionais alemão, né, então é importante reparar isso, né, de onde são tirados os textos que caem no TPS. Não é a primeira vez que cai texto de think tank, né, de relações internacionais. Em 2018, inclusive, caiu um texto de um Instituto de Relações Internacionais
dos Países Baixos, né? E o texto caiu tanto no TPS quanto na segunda fase na tarefa do resumo, né? E esse texto aqui, inclusive, caiu 2 vezes no TPS, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, importante reparar isso, né? De onde saem os textos que caem na prova objetiva de inglês, né? Outra informação muito importante que tinha aqui é que o texto é de 2018. Então, apesar de ser um texto sobre as novas realidades, né, nesse âmbito das Foreign Affairs e de falar de diplomacia no século XXI, não vai falar de Covid-19, né? Então, veja quanta informação valiosa tem nisso que às vezes a gente passa nem ler antes de ir ao texto, né? Então, uma estratégia muito importante de leitura, quem está no Step by Step está cansado de me ouvir falar isso, é ler o título do texto, fonte do texto, antes de ir ao texto. Isso ajuda a trazer muitas informações antes de você iniciar a leitura do texto. Bom, então começo a comentar. Questão 37 dizia: Considering the vocabulary of the text, mark the following items as right or wrong. Questão supostamente de vocabulário, né? Item número 1, the word very, in line 3, is synonymous with extremely. Olha a importância de não sair marcando o item de vocabulário sem olhar o texto, né? Very, extremely, o que a gente logo imagina? Very, extremely, são 2 advérbios, né? Podem ser utilizados como intensifiers, né? Então, com certeza tá certo, não preciso nem ler o texto. Opa, espera um pouquinho, vamos ver como que essa palavra ocorre no texto, né? Como que o very acontece no texto, né? E o texto dizia: Modern diplomacy is currently experiencing fundamental changes at an unprecedented rate, which affect the very character of diplomacy as we know it. Então, atenção aqui, mesmo que você não soubesse muito, mesmo que você não soubesse, né, que a palavra very é polifuncional, eu vou explicar o que é polifuncionalidade, só de testar o extremely aqui, você já ia perceber que tem alguma coisa errada, né? Which affect the extremely character of diplomacy. Algo soa muito mal, né? Qual que é a questão toda aqui? Very, como eu falei, é uma palavra polifuncional. Polifuncional quer dizer o quê? Ela tem mais de uma função. Ela é classificada em mais de uma classe gramatical. Então, very, no sentido mais prototípico, né, que a gente conhece, very é advérbio, como extremely, né? E é utilizado para modificar adjetivos, né? Mas o que a gente vê aqui no texto não é um very advérbio, né? E sim um very adjetivo, né? Modificando um substantivo, character. Então, o que a gente precisava aqui para fazer algum tipo de substituição seria um adjetivo, e extremely é advérbio, né? Nossa, professora, então very pode ser adjetivo? Pode. E qual é o sentido do very, né? Nesse contexto, um sentido de próprio, própria, né? Que afetam a própria natureza da diplomacia, né? Então, veja que aqui, mais uma vez, né? O examinador testando aqui se você ia fazer uma conexão automática, né? Ou se você ia lá no texto verificar se fazia sentido, ou talvez já soubesse desse fenômeno da polifuncionalidade, né? Quem é do Step by Step talvez esteja lembrando, acho que é na unidade 13 a gente conversa sobre a polifuncionalidade do but, né? Então, talvez tenha percebido isso. Então, esse item estava errado, né? Extremely é advérbio, mas o very que encontramos no texto não é advérbio, ou seja, não quer dizer muito, né? No texto, very é adjetivo, tem o sentido de próprio, própria. As transformações estão afetando a própria natureza da diplomacia. Então, item errado de acordo com o gabarito preliminar. Agora, item 2 da questão 37, ainda sobre vocabulário, né? O item dizia:
The expression of no great concern in line 5 carries the notion of having little importance. Sempre atenção à formulação do item, né? Veja aí, a expressão of no great concern carries the notion of having little importance. Veja, não é uma questão de sinonímia, né? Não está dizendo que um é sinônimo do outro. Não é uma questão de paráfrase, né? Não está dizendo que um é paráfrase do outro. É uma questão que pergunta se a noção, se o sentido é o mesmo, né? Se o sentido que é realizado ali no contexto é o mesmo, se tem o mesmo sentido, né? Como que estava no texto? These changes also affect aspects of domestic and international politics that were once of no great concern to diplomacy, né? Então, essas mudanças também afetam aspectos da política nacional e internacional que, outrora, né, no passado, não eram uma grande preocupação para a diplomacia. Se não eram uma grande preocupação para a diplomacia, não tinham tanta importância. Tem o mesmo sentido, né? Então, eu vi candidatos marcando errado porque na substituição não cabia, mas não era um item de substituição, né? E nem um item de paráfrase, era perguntando se o sentido era parecido. Então, exatamente por isso, esse item estava certo, né? Dizer que essas transformações were once of no great concern to diplomacy é dizer que elas antigamente não tinham grande importância, né, nesse meio diplomático. Passamos, então, para o item 3 da questão 37, considering the vocabulary ainda, e o item dizia, in lines 12 and 13, if one were to remove the phrase, vírgula, as well as the interchange between government and other domestic actors, vírgula, the sentence that contained it would no longer make sense. Então, veja lá, é um item em uma questão de vocabulário, mas não parece muito um item de vocabulário de fato, né? O que o item propõe é que se a gente removesse esse trecho do texto, né, que começa nessa vírgula aqui e acaba nessa vírgula aqui, a sentence, né, a oração ou o período que continha esse trechinho já não faria mais sentido. Vamos tentar remover? Até destaquei em verde para a gente conseguir remover. Se eu removesse tudo isso, como ficaria? The way exchange between states progresses is influencing diplomacy's ability to act legitimately and effectively. Faz sentido, não é mesmo? Ainda faz sentido, né? A forma como as trocas entre estados progride está influenciando a habilidade da diplomacia de agir de forma legítima, de agir de forma eficiente. Faz sentido. Ah, professora, mas não faz o mesmo sentido. Sim, mas o item não falou que não faria o mesmo sentido. O item falou que não faria mais sentido, né? Sempre importante ler a formulação do item com muita atenção. Então, esse item estava errado. Se o trecho fosse removido do texto, a passagem ainda faria sentido. Não o mesmo sentido, mas faria sentido, né? The way the exchange between states progresses is influencing diplomacy's ability to act legitimately and effectively, né? Então, faria sentido, por isso o item está errado. Então, apesar de estar classificado como um item de vocabulário, eu classificaria também como um item de que a banca, né, considera como item de gramática, porque é um item que trabalha com mecanismo de coesão também, né? Esse as well as é um mecanismo de coesão. Quem já passou pelo Step 3, a unidade 18, a gente fala, né, sobre esses mecanismos de coesão para adicionar ideias, né? O as well as é um deles, é uma preposição, uma complex preposition, e aqui
o que o examinador estava perguntando é: se eu tirasse isso aqui, ainda faria sentido? Sim, estou tirando uma parte do texto, mas isso não afetaria o fato de a parte maior fazer sentido. Não seria o mesmo sentido, mas ainda faria sentido. Passamos para o item 4. In line 16, the pronoun they refers to attributes. Outra questão que não era exatamente vocabulário, né, nessa questão 37, que anunciou que seria sobre vocabulário, né? Então, mais uma questão de mecanismos de coesão, perguntando se o pronome they fazia referência a attributes. Então, 2 passos, né? Vamos lembrar lá, conforme a gente faz no step by step. Primeiro passo, é possível gramaticalmente essa referência? They pode fazer referência a attributes? Pode, né? They é pronome de terceira pessoa, né? Do plural, poderia fazer referência a attributes que está no plural, né? Então, é uma referência gramaticalmente possível. Agora, ela se realiza no texto? Ela existe mesmo no texto? Vamos dar uma olhada. Diplomats themselves do not necessarily need the same attributes as they previously did. Então, veja no contexto que esse they não faz referência a attributes, né? Ele não está aqui substituindo attributes, ele está aqui fazendo referência a diplomats, né? Diplomats themselves do not necessarily need the same attributes as diplomats previously did, né? Então, esse item estava errado. O antecedente aqui é diplomats. Os diplomatas não precisam mais dos mesmos atributos que outrora os diplomatas precisavam, e não os atributos precisavam, né? Veja que esse did está retomando o sentido do verbo need, né? Então, quem que precisava outrora desses atributos? Os diplomatas, não os próprios atributos, né? Atributos, qualidades, características, né? Então, esse item estava errado. Perceba aí, mais um item de coesão, né? Coesão textual. Agora, passamos para o próximo texto, o terceiro texto, que na verdade era a mesma fonte, né? Só mudou o trecho do texto. Esse mesmo New Realities in Foreign Affairs, Diplomacy in the 21st Century. Então, veja aí, a mesma fonte caindo 2 vezes, né? E discutimos, era um trechinho pequenininho, era só esse trechinho, né? Discutimos então a questão 38. Considering the ideas of the text, mark if the following items, mark the following items as right or wrong, sobrou um if aqui, desconsiderem. Primeiro item. The author of the text expresses concern for the current standing of diplomats. Muito cuidado aqui, também vi muitos comentários, né? O autor do texto expressa preocupação com relação à situação atual dos diplomatas. Era um texto que falava sobre as mudanças nas percepções a respeito dos diplomatas, né? Os diplomatas no passado, como representavam, né? Esses venerable principles from powerful monarchs to established states guaranteed their protected and privileged status, né? Então, no passado, os diplomatas como representavam líderes veneráveis, respeitáveis, monarcas poderosos, estados já estabelecidos, esses diplomatas conseguiam garantir um estágio protegido e privilegiado. Agora, popular perceptions of diplomats have changed in recent decades. Então, olha a comparação, né? Nas últimas décadas, a percepção popular a respeito dos diplomatas mudou, né? Ou tem mudado. To the extent that diplomats are perceived as symbols of disliked countries, religions, or isms, the quality of standing for others has been transformed. E aí o autor vai descrevendo, né, essa transformação. Agora, como os diplomatas também representam, né, países, religiões e ismos
que não são tão benquistos, né, da perspectiva, né, as popular perceptions, os diplomatas passaram, né, de uma lógica da imunidade diplomática para violência política, né? Então deixaram de ser símbolos invioláveis e have increasingly become highly vulnerable symbols, né? Então passaram de ser símbolos invioláveis para símbolos vulneráveis, né? Então o autor aqui está descrevendo essa transformação, descrevendo, não expressando uma preocupação, né, com a situação atual dos diplomatas. Pode ser que nos próximos parágrafos ele diga: isso é altamente preocupante. Aqui ele não diz nada. Pode ser que no próximo parágrafo ele diga: e isso tem que acontecer mesmo. Enfim, ele não se posiciona com relação revelando se isso é algo preocupante da perspectiva dele ou não. Então, esse item estava errado justamente por isso. The author does not express concern, né? Ele descreve a mudança, mas sem expressar algum tipo de preocupação com a situação atual dos diplomatas, né? Então, item 1, errado, o autor do texto descreve as mudanças na forma como os diplomatas são vistos, mas não expressa, ao menos nesse trecho do texto, preocupação com relação a essas mudanças. Então, muito cuidado, né? O fato dele descrever não quer dizer necessariamente que ele está preocupado com aquilo que ele está descrevendo. Item número 2, the text states that contemporary diplomats have lost prestige compared to their predecessor. Então, é um item que a gente percebe, né, que é um item de interpretação de texto que quer ver se o CACDista sabe fazer o quê? Identificar comparação, né? É um dos muitos tipos de itens de interpretação de texto que podem cair na prova. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que fala sobre os tipos de itens de interpretação de texto. Depois, se alguém se interessar em dar uma olhada, esse é um item que testava comparação, se o candidato consegue identificar a comparação, né? Se comparados aos seus antecessores, os diplomatas hoje perderam prestígio. Essa comparação existe no texto? Existe, né? Aqui no comecinho, o autor fala da situação no passado, né? For centuries, no passado, né? Por muitos séculos no passado, a situação dos diplomatas era essa, né? Status privilegiado e protegido por representarem líderes veneráveis, etc. Hoje, como é a situação? Comparando, hoje a situação é diferente, né? Porque representam também outros estados e religiões que não são tão bem vistos, toda a lógica mudou. Então, veja que não tem um comparativo necessariamente, né, no texto, mas existe uma comparação, né, e os termos da comparação são justamente esses, né, que os diplomatas hoje perderam prestígio, né, privilégios, se comparados aos seus antecessores. Então, podemos inferir essa comparação do texto, né? Então, esse item estava certo. No passado, por estarem conectados a figuras de monarcas poderosos, de estados já bem estabelecidos, os diplomatas tinham status privilegiado, protegido. Hoje, de acordo com o texto, sempre, como os diplomatas também representam países, religiões e ismos que não são bem vistos, seu status já não é o mesmo. Então, se já não é o mesmo, existe uma comparação e uma perca existe uma diminuição aí em termos de prestígio, né? Agora nós vamos ao item número 3 da questão 38. It is correct to infer from the text that being a diplomat is now more dangerous than it was in the past. Perceba aí na própria formulação do item que o examinador pede para o candidato fazer uma inferência, né? Ou seja,
vai ser preciso ler por baixo daquilo que está na superfície do texto. Tem o vídeo também lá no canal no YouTube sobre como fazer inferências, né, nesse contexto da prova objetiva de inglês. E o que é preciso inferir, né? Se essa comparação de fato existe, né? Hoje é mais perigoso ser diplomata do que no passado. Então, veja, isso não vai estar na superfície do texto, mas é possível inferir isso com base no que está na superfície do texto. E o que a gente percebe, né, até por isso que eu acabei de explicar do item anterior, é que sim, né, se os diplomatas antes tinham um status protegido e hoje a situação é diferente, é uma lógica da violência política, é uma lógica de diplomatas sendo símbolos vulneráveis, inferimos que sim, hoje é mais perigoso, né? Eles não são mais protegidos, eles são vulneráveis. Então, é mais perigoso ser diplomata hoje. Então, esse item estava certo. Se hoje o diplomata tornou-se um símbolo vulnerável, pois é associado a uma lógica de violência política que substituiu a lógica da imunidade diplomática, sim, é possível inferir com base no texto que ser diplomata hoje é mais perigoso que no passado. Então, um item que claramente cobrava inferência, inferência de quê? Inferência de comparação, né? Inferring comparison. É um dos tipos de item de interpretação de texto que podem cair no TPS. E o item 4 da questão 38, according to the author, interstate norms of diplomacy have changed substantially in recent years. Então, de acordo com o autor, essas normas, né, de diplomacia entre os estados mudaram, né, ou têm mudado substancialmente muito nos anos recentes. Aqui nós podemos perceber, né, que esse item diz uma coisa e o texto diz outra coisa, né? O texto dizia nesse trechinho: whereas long-standing rules of diplomatic immunity and privileges, by and large, continue to be upheld in interstate relations. Então, o texto está dizendo que essas regras, essas normas entre os estados continuam as mesmas. O que mudou foi a percepção dos diplomatas, né? Então, o item está dizendo uma coisa, o texto está dizendo o exato oposto, então o item está errado, né? O que mudou não foram as interstate norms of diplomacy, mas sim a forma como os diplomatas são vistos, né? Está muito mais no campo da percepção do que no campo da forma como os estados se relacionam, aí pensando em termos do status dos diplomatas, né? Bom, passamos agora ao item 39, a questão 39, que era sobre vocabulário, né? Anunciadamente, sobre vocabulário. Mark the following items as right or wrong. Mas quando chegamos no item 1, já logo percebemos que não é exatamente sobre vocabulário, né? Aqui é outra questão de mecanismos de coesão, né? The word there refers to the expression venerable principles from line 2. Então, de novo, né? Questões testando mecanismos de coesão, duas fases, né? Primeira fase, é possível? There faz aí referência a venerable principles. Sim, né? Porque there é um possessivo, não é um possessivo aqui, não é pronome, né? É um possessive determiner, né? Que está na terceira pessoa do plural, e venerable principles também está na terceira, tá no plural, né? Então seria terceira pessoa do plural. Então, essa referência é possível? Sim. Agora, ela se realiza no texto, segundo passo nosso aqui, né? Vamos verificar. For centuries, the fact that diplomats represented venerable principles from powerful monarchs to established states guaranteed their
protected and privileged status. Quem é que tem, veja, é um possessivo, né? Quem é que tem um status privilegiado e protegido, garantido pelo fato de representar esses venerable principles, desde monarcas poderosos até estados estabelecidos? Os diplomatas, né? Então, esse there não faz referência a venerable principles, e sim a diplomats, aqui nessa primeira linha, né? Então, esse item número 1 da questão 39 estava errado. O possessivo refere-se a diplomats. O fato de os diplomatas representarem, ao longo de séculos, líderes veneráveis, monarcas poderosos, estados estabelecidos, garantiu o status protegido e privilegiado dos diplomatas, né? Não dos líderes veneráveis. É isso que está sendo discutido no texto, né? E é uma coisa que é importante de mencionar, né? Essas questões de coesão, né? Textual, mecanismos de coesão, que normalmente o examinador marca como questões de gramática, mas aqui parece que misturou com questões de vocabulário. Na verdade, são questões semânticas, né? A coesão é uma relação semântica, a gente só verifica realmente no contexto como que esse sentido está sendo realizado, né? Dependendo de como seguisse o texto, o there poderia ser uma referência a venerable principles, né? Mas a gente percebe pelo contexto que não é esse sentido que é construído, né? Então, as relações de coesão são relações semânticas, apesar de, é claro, se realizarem muitas vezes por meios gramaticais, digamos, né? Por palavras de conteúdo, né? Como são pronomes, possessivos, conectivos, né? Então, aqui era preciso ler o texto para entender o que era esse there, né? Item número 2 agora, da questão 39, que ainda é sobre o vocabulário. In line 5, the expression by and large could be replaced with partially without changing the meaning of the sentence. Então, fazendo uma pergunta aqui, esse é um tipo de questão de vocabulário que testa o conhecimento do candidato sobre expressões fixas da língua inglesa, né? By and large é uma expressão, uma set phrase, né? Uma expressão fixa da língua inglesa. Se quer dizer a mesma coisa que partially, né? Could be replaced, como a gente viu, é uma questão a respeito de sinonímia, né? O by and large ocorria nesse trechinho, né? Whereas long-standing rules of diplomatic immunity and privileges by and large continue to be upheld. Então, esse by and large quer dizer em grande medida, né? Ou de forma geral, né? E exatamente por isso, já até coloquei aqui, o item está errado, né? Não é parcialmente, né? Esses privilégios diplomáticos, a imunidade diplomática não foi parcialmente preservada nas relações entre estados, né? Elas foram, de forma geral, em grande medida, preservadas. Então, veja como haveria uma mudança de sentido, né, nessa substituição. Então, esse item está errado. Eu até trouxe, eu acho, sim, eu trouxe a definição do Longman, né? By and large, used when making a general statement. By and large, the new arrangements have worked well. Então, de forma geral, né? Em grande medida, os novos acordos têm funcionado bem. E o partially, querendo dizer not completely, né? The operation was only partially successful, né? Foi só parcialmente bem sucedida. Então, existe uma mudança de sentido, especialmente dentro ali do contexto, né? Então, esse item, como eu disse, estava errado. Agora, 39.3, the word isms in line 9 is a term often used to represent political ideologies and artistic movements. Então, veja que era na verdade, não é exatamente uma palavra, né? É um sufixo, né? Os isms, falando, né, que os diplomatas hoje também representam vários países, religiões e ismos
que muitas vezes não são bem vistos, né? São disliked. Esse isms pode fazer referência a ideologias políticas, movimentos artísticos? Sim, e com frequência faz, né? Por isso o item estava certo, né? Eu acho que eu só trouxe essa amostra do COCA, né? COCA é o que? É o Corpus of Contemporary American English, né? Então trouxe algumas amostras, na verdade trouxe só uma amostra aqui de ocorrência desse isms, né? Um texto que dizia: Changes since 1989 result mainly from the growth of three isms: multiculturalism, left fascism and Islamism, né? Então veja que pode representar políticas ideológicas, ideologias políticas, perdão, sim, né? Left fascism, pode representar religiões, né? No caso aqui falava de religions, e pode representar também artistic movements. Se vocês reparassem na própria prova, tinha referência a um movimento como esses, que era o caso do Romanticism, né? Tinha um texto que falava sobre Romanticism, né? Então estava aí mais uma ocorrência do ism, sendo utilizado, portanto, para fazer referência a ideologias políticas, movimentos artísticos. Então, item certo. Último item da questão 39, considering the vocabulary, mas não é exatamente vocabulary, né? The word others in line 9 refers to those in the general public. Então, aqui others é pronome, né? O pessoal do Step by Step também, quem já passou pelo Step 3 deve se lembrar, acho que foi a aula 25 que a gente discute other, another, the other, né? Essas palavras que sempre confundem a gente. Então, others é pronome. A quem se refere others no contexto? Será que se refere a pessoas do público em geral? Vamos verificar aqui, né? Estava nesse trechinho. To the extent that diplomats are perceived as symbols of disliked countries, religions, or isms, the quality of standing for others has been transformed, etc. Então, veja que esse others, na verdade, tem um sentido realmente em alteridade, né, com relação a diplomatas, né? Os diplomatas são percebidos por esses outros, né? Quem são os outros? O público em geral. O texto está falando sobre popular perceptions, né? Então, os diplomatas são percebidos por esses outros de uma forma diferente, né? Então, sua situação para os outros que não são diplomatas, né? Pessoas em geral, foi transformada de uma lógica para outra lógica. Então, esse item estava certo, né? O pronome others no contexto faz referência a pessoas que não são diplomatas, ou seja, pessoas no público em geral, né? Qual é o sentido de others, né? Até peguei a definição do Oxford English Dictionary. Separate or distinct from that or those already specified or implied, né? Ou seja, pessoas, no caso aqui, distintas daquelas que já foram mencionadas, que no caso são os diplomatas, né? Então, esse item que não era de vocabulário, era mais um item. Olha quantas vezes eu estou chamando a sua atenção para itens de coesão, né? Others é um pronome, é uma questão de referência, né? Mais um item de coesão aqui textual. Passamos para o texto The Story of Art, do Gombrich, né? Talvez eu vi muitos candidatos comentando que já tinham lido o texto, eu mesma já tinha lido o texto. É um livro bem conhecido, bem difundido, talvez, eu acho que é o livro mais difundido do Gombrich, que é um historiador da arte, uma leitura básica, né, de qualquer curso de história da arte. Veja que é um livro bem difundido, a gente vê nos próprios, na fonte ali, 16ª edição, né?
de 1995, que o autor utilizou com adaptações, né? As adaptações, basicamente, são que ele tirou referências a imagens, né? Esse é um livro de história da arte que é recheado de imagens, então o examinador tirou referências a essas imagens que poderiam ou não ajudar na interpretação do texto, né? Então vamos começar comentando o texto do Gombrich. Questão 40. Regarding the grammatical aspects of the text, grammar. Mark the following items as right or wrong. Então, uma questão de gramática. Veja aí como o examinador trata essas questões de coesão como gramática, né? Número 1. The fragment which all creations of a people seem to obey, na linha 4, and which all creations of people seem to obey, mean the same and can be used interchangeably. Então, o examinador pegou um trecho do texto, que era esse, né? Which all creations of a people seem to obey. Olha aqui, tem um artigo aqui determinando people, né? E propôs um outro, que não está no texto, né? Which all creations of people, sem artigo, seem to obey. E perguntou se são intercambiáveis, querem dizer a mesma coisa, podem ser trocados. Era bem no comecinho do texto, né, que falava we call such a law, which all creations of a people seem to obey, a style. O que é importante reparar aqui, né? A única diferença é esse artigo indefinido, né? Será que ele faz muita diferença? Toda a diferença, né? Esse artigo indefinido, o pessoal do STEP deve se lembrar, artigos indefinidos em inglês sempre fazem referência, sempre marcam, né? Determinam substantivos no singular. Não existe artigo indefinido em inglês para substantivos no plural, né? Então, esse artigo indefinido aqui está marcando que people é singular. Nossa, professora, people pode ser singular? Eu achei que people era pessoas. People pode ser pessoas, mas people também pode ser povo, né? Então, querendo dizer que todas as criações de um povo parecem obedecer, né? Qual que é o plural desse people? Peoples, com S mesmo. Então, existe peoples, sim, mas quando plural do substantivo people enquanto povo, né? Então, esse A mostra que esse people quer dizer povo, né? E faz sentido, né? Chamamos tal lei, que todas as criações de um povo parecem obedecer, um estilo, né? Agora, o que o examinador propõe é algo, parece pouco diferente, mas é totalmente diferente, né? Pelo fato de tirar o artigo indefinido, a gente percebe que people é substantivo no plural. Plural do quê? De person, né? Lembrando que o plural de person, né? Substantivo singular, person. Plural, people. Pessoal do Step by Step também, Step 1, se não me engano, unidade 6. A gente trabalha bastante com plurais irregulares, né? Então, aqui, esse substantivo people é um substantivo plural, querendo dizer que todas as criações das pessoas parecem obedecer. Veja como muda o sentido, né? O que o Gombrich está propondo é que o estilo corresponde a criações de um povo, né? No caso, ele está falando nesse texto dos egípcios, né? E essa outra proposta aqui mudaria totalmente o sentido, né? Do texto. Então, esse item estava errado, justamente porque people pode ser povo, cujo plural é peoples, ou people pode ser plural de person, né? É um plural irregular. Então, vemos aí que está errado. No texto, people é substantivo no singular, querendo dizer povo. No item, people é plural de person, ou seja, o texto diz que todas as criações de um povo parecem obedecer, enquanto o item diz que todas as criações das pessoas parecem obedecer. Passamos para o item 2. Deixa eu ver como eu estou aqui de tempo. Super estourada de tempo. Item 2.
Isso porque eu estou indo super rápido. The two instances of man in the fragments, their mode of representing man, line 24, and only one man ever shook, line 26, refer to quite distinct concepts, né? Então, perguntava se essas duas ocorrências de man no texto eram conceitos diferentes, né? E sim, conceitos absolutamente diferentes. Apesar de serem o mesmo substantivo, é um substantivo polissêmico. No primeiro caso, diz respeito não a homem, um homem, e sim à humanidade, né? Um grupo de homens. No segundo caso, quer dizer homem, um homem, né? Tanto é verdade que fala one man e faz referência a Amenófis, né? Então veja que nesse caso, man tem um sentido diferente e dá para perceber que é diferente porque aqui ele é countable, tanto que está sendo contado, né? E aqui ele é uncountable, não tem nenhum determiner aqui, né? Então, esse item estava certo, porque na linha 24, man é uncountable, faz referência a homens enquanto grupo, ou seja, a humanidade. É a forma de representar a humanidade, os homens enquanto grupo, não um homem, né? E na linha 26, man é countable noun, querendo dizer homem, fazendo referência a um homem específico, que é Amenófis. Aqui eu trouxe o verbete do Longman, depois vocês podem dar uma olhada, vou passar para o item 3. Que também, lembrando, é uma questão sobre gramática, né? No caso anterior, eu até esqueci de comentar isso, tem a ver com gramática, né? Que é countable e uncountable, né? Agora, no item 3, the two instances of whom, in whom he worshipped, and whom he had represented can, in an informal context, be replaced with who, but whom and who play very different, distinct grammar roles in a sentence. Acho que eu copiei aqui alguma coisa errada, tem alguma coisa sobrando aqui, mas querendo dizer isso, né? Que o whom ocorre duas vezes aqui no texto e que ele poderia, em um texto informal, ser trocado pelo who, mas o item faz a ressalva, esses dois pronomes relativos têm papéis gramaticais diferentes em uma sentence, né? Então, veja, é um item que testa de novo mecanismos de coesão, no caso aqui, pronomes relativos, pronome who e whom, e mais do que isso, testando se o candidato sabe a diferença em textos formais e textos informais, né? O registro formal e o registro informal. Veja aqui que esse whom é pronome objeto, né? O whom sempre é pronome objeto, fazendo referência à pessoa, né? Whom he worshipped, he é sujeito, step by step, step 3 deve estar lembrando disso, né? He é sujeito, aqui o verbo, objeto, whom. He, sujeito, represent, verbo, whom, objeto, né? Fazendo referência aqui, né, a esse Deus, pessoa, né? E, ok, porque é um texto formal, né? Um texto acadêmico, né? Um livro de história da arte. Agora, no contexto informal, poderia ser who? Sim. No inglês informal, praticamente não se usa whom, a gente usa who, que no inglês formal é pronome sujeito, né? Então, no inglês informal, é perfeitamente gramatical utilizar o who, apesar de que eles têm papéis gramaticais bem definidos, né? Who é pronome sujeito, whom é pronome objeto. Então, justamente por causa disso, esse item está certo, né? No registro formal, que é o registro do texto, né, da Story of Art, who é usado como pronome sujeito em orações relativas, enquanto whom é usado como pronome objeto, quando referente à pessoa, né, nos dois casos. No entanto, no registro informal, whom raramente é usado o pronome who, é usado inclusive como pronome objeto. Então, o que eu achei legal dessa pergunta é que ela ia
para além dessa questão do mecanismo de coesão, mas situava também dentro dessa discussão dos registros, né? Textos de registro formal, de registro informal, que é uma discussão que a gente faz muito também no Step by Step, né? O que é norma padrão, o que não é norma padrão. Item 4 agora da questão 40, uma questão supostamente sobre gramática que testa. Granted, on line 23, is a word used to acknowledge that something is true before something about it is said. Então, você vê aí que granted é usado aqui, né? Everything that was considered good and beautiful in the age of the pyramids was held to be just as excellent 1,000 years later. Granted, new fashions appeared and new subjects were demanded of the artist, but their mode of representing man and nature remained essentially the same. Então, esse granted é um advérbio, querendo dizer, né? Ele faz uma espécie de uma concessão, né? Claro, novas modas apareciam, novos temas, né? Eram pedidos aí para os artistas, mas, e aí ele fala, né? O modo de representação era essencialmente o mesmo. Então, esse granted é utilizado para reconhecer que alguma coisa é verdade antes de dizer outra coisa a respeito? Sim, esse é justamente o sentido do granted, né, que eu trouxe aqui para você ver, do Oxford Advanced Learners, quem é do STEP. Tá vendo, gente? Eu não uso esses dicionários só no STEP, eu uso esses dicionários, que são maravilhosos, né? Granted, advérbio, used to show that you accept that something is true, often before you make another statement about it. É muito curioso observar que o granted normalmente vem antes do but, né? Vem o granted, alguma concessão, né? Granted, it is not the most pleasant of jobs, but it has to be done. Ok, né? Granted, he is a beginner, but he should know the basic rules, né? Querendo dizer, claro, né? Ok, ele é iniciante, mas ele deveria saber as regras básicas, né? Então, esse é bem o sentido do granted. Me parece que é mais uma questão de vocabulário mesmo do que de gramática, apesar da questão anunciar que era de gramática. Bom, passamos para 41. Based on the text, mark the following items as right or wrong. In the fragment, no one asked him to be original. The underlined word is in inverted commas because originality, as we know it today, did not exist in Egyptian art. Peço desculpas, mas não consegui colocar sublinhado, mas era essa palavra que estava sublinhada, né? Original. Então, essa palavra estaria, de acordo com o item, aí entre aspas, porque a originalidade, como nós conhecemos hoje, não existia no Egito, né? na arte egípcia, né? Veja que no contexto ocorre entre aspas mesmo, né? E nesse trecho, o Gombrich explica justamente isso, né? Que quando um artista ia aprender a fazer representações artísticas no Egito, ele aprendia algumas regras muito strict, né? Algumas strict laws, né? Estátuas sentadas têm que estar com as mãos em cima do joelho. Os homens precisavam ser pintados com cor mais escura. Não havia originalidade, né? Nenhum artista precisava ser original. E ele até fala, on the contrary, he was probably considered the best artist who could make his statues most like the admired monuments of the past. Então, melhor artista era aquele, não mais original, mas aquele que emulava de uma forma melhor aquilo que já existia, né? Então, ele coloca o original aí entre scare quotes, né? A gente chama de scare quotes em inglês, porque ele acha esse termo inapropriado, né? Para o contexto, né? Não existia essa noção de originalidade, né? Que a gente tem hoje, né? Então, esse item, de fato, está certo. O uso das scare quotes mostra que o autor julga o uso do vocábulo original inapropriado para o contexto, né? Inapropriado, no caso, ao contexto histórico no qual essa produção artística acontecia, como o próprio autor explica
no parágrafo. Eu trouxe até uma referência aqui sobre scare quotes, que fala, né? Quotation marks used in this way are informally called scare quotes. Scare quotes are quotation marks placed around a word or phrase from which you, the writer, wish to distance yourself because you consider that word or phrase to be odd or inappropriate from some reason. Então, marca entre aspas o original porque julga aquela palavra inapropriada para o contexto. No caso, era inapropriada porque, de certa forma, digamos, anacrônica, né? Não havia essa noção de originalidade como a gente tem hoje, né? Passamos para 41, item 2. The fragment shook the iron bars of the Egyptian style means to raise the required artistic standards further. Querendo dizer, né, que essa passagem do texto queria dizer aumentar o nível, né, dos padrões do padrão artístico, né? E o texto dizia: Only one man shook the iron bars of the Egyptian style. He was a king, Amenhotep IV, a heretic, né? Shook the iron bars aqui no sentido de que havia regras muito estritas, né? Iron bars na arte egípcia. O que esse rei fez? Ele mexeu com essas regras muito estritas, né? Ele começou um modo de representação que era diferente do que existia até então. Agora, isso não quer dizer que ele aumentou o padrão artístico, né? Em primeiro lugar, porque isso aconteceu, o Gombrich fala, né? Só esse homem fez isso. Não quer dizer que a partir do momento que ele fez isso, a arte egípcia mudou e começou a ser feita ao modo de Amenófis, né? E outra questão, não necessariamente a forma como ele propôs, né, ali a forma diferente de representação era melhor, era um padrão artístico mais alto, né? Então, muito cuidado aqui, né? Esse item estava errado porque no contexto shake the iron bars diz respeito ao fato de esse faraó ter realizado mudanças em um estilo artístico tão estabelecido, né? O estilo egípcio, com todas as suas strict laws. No entanto, as mudanças realizadas por Amenófis não são, de acordo com o texto, permanentes na arte egípcia. One man shook the bars, né? E nem significam que o padrão artístico ficou mais elevado. O que o texto afirma é que ele foi o único homem a quebrar as regras e não que a partir dele as regras passaram a ser outras com um padrão mais alto. Então, cuidado aqui na interpretação do texto, né? Esse item estava errado. Agora, chegamos a um item que eu discordo até agora. Eu concordei com o gabarito preliminar, chegamos a um item que eu discordo do gabarito preliminar. É o item que dizia: The author seems to suggest that some of Amenhoff's shortcomings are his physical appearance and mobility impairment. Enfim, assertiva bem mal formulada, né? Enfim, por uma série de motivos. Vamos supor que o que o examinador quis dizer com physical appearance fosse uma referência aqui, ó, a ugly man, né? Que alguns dos seus shortcomings seriam a sua aparência física, aqui estava escrito no texto ugly man, e mobility impairment, né? Alguma dificuldade de mobilidade. E tinha uma passagem do texto que falava que o Amenhotep foi representado leaning on a stick, né? Ou seja, andando com o apoio de uma bengala, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos supor que seja isso, né? Ainda assim, tem uma série de problemas a formulação do item, né? Então, como eu coloco aqui, né? O examinador não foi muito feliz na formulação desse item por uma série de motivos, supondo que physical appearance no item seja uma referência a ugly man e que mobility impairment no item refira-se a leaning on a stick, algumas coisas ainda não ficam claras. Em primeiro lugar, a aparência física feia e dificuldades de mobilidade não são necessariamente shortcomings, né? E certamente não no texto, né? Não são características que impedem que o faraó tenha suas realizações, né? Olha só o sentido de shortcoming. A fault or weakness that makes someone or something less successful or effective
than they should be. Então, shortcoming talvez não tenha sido uma escolha vocabular muito apropriada, né? Outra questão é que o item fala que alguns dos shortcomings do rei eram essa questão da aparência física e a dificuldade de mobilidade, o que significaria que há outros shortcomings no texto, supostamente sugeridos, né, pelo Gombrich, mas não tem, né? Então, mais uma questão aí na formulação desse item. Outra questão é que o Gombrich afirma que apenas algumas das imagens do faraó retratam o faraó como feio, não todas, né? E, além disso, a feiura dessas imagens não necessariamente corresponde à realidade da aparência do faraó, né? Já que o próprio Gombrich aventa a possibilidade de o faraó ter pedido aos artistas que fosse representado assim para mostrar a sua fragilidade humana, né? Sua human frailty. E não uma feiura real, né? Enfim, é um capítulo sobre arte egípcia, não sobre naturalismo, né? E por fim, essa formulação "the author seems to suggest" fica muito difícil de entender o que o examinador quer dizer, né? Ele tem muita pouca adesão. O que é "the author seems to suggest", né? Ele parece sugerir, eu preciso fazer uma inferência com base no quê? É difícil até de entender se o examinador acha que o Gombrich concordaria, né, com a interpretação dele ou não, né? Então, um item não muito bem formulado, discordei do gabarito preliminar. E o item seguinte também foi o segundo item que eu discordei do gabarito preliminar, foram só 2 itens, bem nesse nosso finzinho aqui, né? For some of his subjects, Amenophis did not carry himself in as kingly a fashion as he should. Então, para alguns dos seus súditos, o Amenophis não tinha uma postura tão real quanto deveria, né? Meu problema com esse item o item foi dado como certo, né? Mas o meu problema com esse item é que por que some of his subjects, né? O texto refere-se a súditos em geral e não a um grupo, né, de subjects, alguns dos seus súditos. Quando o texto diz "the pictures that he commissioned must have shocked the Egyptians of his day", né? Se as imagens que ele comissionou devem ter chocado os egípcios da época, não são some of his subjects, né? São os egípcios da época. Então, existe no item uma limitação de algo que está generalizado no texto. Então, discordei aqui também do gabarito preliminar. Questão 42, item 1, era uma questão de vocabulário. A questão 1 perguntava da expressão fall into place, se queria dizer to begin to make sense or to fit together. Então, esse era exatamente o sentido do fall into place, né, que é outra expressão fixa. Então, aqui de novo, testando os conhecimentos do candidato de expressões fixas da língua inglesa, né, querendo dizer isso mesmo, né, que parecia começar a fazer sentido, né. Fall into place, eu até trouxe o verbete aqui do Merriam-Webster, né, que quer dizer to fit together, to make sense. Talvez tenha sido até aqui que o examinador tenha tirado essas definições, né? Então, no sentido de começar a fazer sentido. Expressão idiomática da língua inglesa. 42.2 dizia, o fragmento after his God quer dizer prostrated himself in front of the deity, né? Ou seja, prostrado de frente à sua deidade, ao seu Deus, né? Era um trecho que falava sobre como o Akhenaten, né, tinha escolhido o seu nome, né? Ele era um herético, ele não acreditava em todos os deuses, né? O texto explica, não acreditava nos strangely shaped gods of his people, acreditava em um Deus supremo, que era esse Aten, e que ele adorava e que ele mandou representar em várias imagens, e ele se chamava, né,
Akhenaten, after his God, né? Então, como ele escolheu esse nome? Com base, inspirado no nome do próprio Deus. Esse é o sentido de after no contexto, né? Então, aqui não é nesse sentido de prostrated himself in front of the deity, né? Então, esse item estava errado, porque he called himself Akhenaten after his God, quer dizer que ele escolheu o seu próprio nome com base ou inspirado, né, no nome do seu Deus, da sua deidade, né? É um dos sentidos de after, né? Olha, sentido 14, olha quantos sentidos, né? No dicionário Longman. Used to say who or what first had the name that someone or something has been given, né? His name is Alessandro after his grandfather, né? O nome dele é Alessandro, inspirado em seu avô, né? Então, de fato, estava errado. Item 3, the word novel in novel character, line 37, means fictional, not based on real life. Aqui outro item de vocabulário perigoso, né? De a pessoa falar, novel quer dizer romance. Eu já estudei em inglês, então sim, deve querer dizer ficcional, né? No caso. Atenção, novel aqui, quem tá no Step by Step, Step 4, inclusive já viu essa palavra, a gente estudou, se não me engano, na unidade 30, né? A gente estudou justamente essa palavra. Novel aqui é adjetivo, novel character, querendo dizer novo, diferente, né? Então, não tem nada a ver com ficcional. Então, você vê aí, né? Novel é adjetivo, não é substantivo, né? No sentido de romance, tá? Modificando character e quer dizer novo, diferente. Eu acho que eu trouxe aqui, sim, a definição do Oxford Advanced Learners. Esse é outro dicionário que está disponível online. Adjetivo, diferente daquilo que é conhecido, novo, interessante, talvez estranho, né? A novel feature, né? Uma característica diferente. Então, esse item estava errado. 42.4, the fragment, a homely idol, describes perfect domestic or marital bliss. Que era bem nesse finzinho do texto, eu acho, né? The back of the king's throne shows the king and queen in a homely idol, né? Então, nesse contexto, faz totalmente sentido, né? Tá descrevendo uma situação doméstica perfeita, né? Em que está tudo bem, todos estão felizes, né? E na homely idol, eu até trouxe aqui, o item estava certo, esse é o sentido realizado no contexto mesmo, né? Trouxe aqui idol, a place or experience in which everything is peaceful and everyone is perfectly happy, né? Fazendo referência a algo que é idílico, né? Enfim. Então, esse item estava certo. Passamos para o último texto, chegamos ao último texto. Olha o ism aí, ó. The Roots of Romanticism, escrito por Isaiah Berlin, também historiador, filósofo, bastante conhecido. Também Sir, como o Gombrich, né? Veja que é uma publicação de 99, do inicinho do texto, então muito provavelmente a introdução aí desse texto, desse livro, The Roots of Romanticism. Questão 33, considering the ideas and the vocabulary, mark right or wrong. In lines 29 and 30, the words doubt and folly have the same meaning. Doubt era bem fácil de marcar, né? Uma palavra de altíssima frequência na língua inglesa, né? Querendo dizer dúvida. Talvez o que causasse dúvida era o folly, né? Substantivo folly, que tem o sentido de algo como estupidez, né? Então não tem o mesmo sentido, por isso o item estava errado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu trouxe do Oxford. Folly, pode ser countable ou uncountable. A lack of good judgment, the fact of doing something stupid, an activity or idea that shows a lack of judgment. Então, não tem nada a ver com doubt, né? Nesse sentido de dúvida. Por isso, o item estava errado.
43.2, in line 37, the word sprang is synonymous with originated. Então, esse dava para entender bem, né? Originated, originado, né? Alguma coisa a ver com origem. O que será que era o sprang, né? The notion from which both Judaism and Christianity, to a large degree, sprang is the notion of family life. Continuava o texto, né? Na verdade, muitos dicionários tratam esse spring from como phrasal verb, né? Você percebe como from aqui veio parar na frente do pronome relativo which, né? Mas se a gente colocasse o originated aqui, faria sentido, né? A noção da qual o judaísmo e a cristandade, né, em grande medida, originaram a noção da vida em família, né? Então, esse item estava certo porque tem o mesmo sentido, são sinônimos, né? Tem sentidos próximos. Eu trouxe aqui o verbete do spring, também do Oxford, né? Veja aí, um phrasal verb, spring from something, to be caused by something, to start from something. Então, veja, a mesma coisa que originar de algo, né? Então, esse item estava certo. Item 3 da questão 43, from the information presented in the text, it is correct to infer that, thanks to their grasp of timeless geometrical and mathematical truths, ancient Greeks generally understood the culture of the Bible. Esse era o que o item dizia era que era possível inferir do texto que, graças ao fato de que os gregos, né, os gregos antigos, terem essa compreensão geométrica, né, de verdades geométricas e matemáticas, eles conseguiam entender, de forma geral, a cultura bíblica. E isso é algo que está exatamente o oposto escrito no texto, em duas passagens do texto. Eu até destaquei aqui uma, né, que seria unintelligible to the Greeks, né, que essa cultura bíblica seria, de acordo com o autor, né, ininteligível para os gregos. Então, veja como o texto diz uma coisa, o item diz outra, então esse item está errado, né? Tanto nas linhas 35 e 36, quanto na 47 e 48. Existe uma reiteração aí dessa incompatibilidade, né, de compreensão dos gregos antigos com relação à cultura bíblica. E o item 4, da questão 43, from the information presented in the text, it is correct to infer that Plato was a relativist. Então, uma outra questão pedindo inferência, será possível inferir que o Platão era relativista. Bom, o que o texto faz é dizer que Platão, influenciada pela forma de pensar né, dos gregos antigos, estava em busca de verdades axiomáticas, de conclusões infalíveis, de conhecimento absoluto. Se ele está em busca do absoluto, ou afirma que é possível o conhecimento absoluto, ele não é relativista, né? A gente pode inferir justamente o contrário, que ele não era relativista, né? Então, uma inferência semântica que não era possível, né? Então, esse item estava errado. Se o Platão estava, como afirma o texto, em busca de verdades axiomáticas e de conhecimento absoluto, ele não poderia ser relativista. Nossa, não acredito. Acabamos os comentários sobre as questões. Foi bastante coisa, porque são 36 itens, né? E a gente tem que muito voltar para o texto para ver, né? Então, realmente é algo que leva tempo. Eu queria fazer só um comentário final de análise da prova, né? Só fazer um fechamento aqui da análise da prova. Com relação aos textos, né? Foram 5 textos no total, de extensão variada. Nesse sentido, não percebo tanta diferença com relação a anos anteriores, né, de aplicação da prova, em termos de quantidade de texto, extensão de texto, mas foram todos textos numa tipologia argumentativa e textos acadêmicos. Isso foi uma coisa
talvez um pouco diferente esse ano, né? Principalmente se comparado ao ano passado. No ano passado, por exemplo, a gente teve dois artigos da The Economist caindo no TPS, né? The Economist não é texto acadêmico, né? É inglês jornalístico. E quem está no STEP também vai se lembrar, eu falo bastante isso, principalmente a partir do STEP 3, né? O inglês jornalístico é um inglês que traz muitos coloquialismos, né? E muitas vezes é visto como candidato como mais difícil de ler, de interpretar, trazendo um vocabulário mais difícil, menos acessível, né? Então, o fato dessa prova ter sido composta por textos acadêmicos, né? Textos da mesma tipologia, não tinha nenhum texto narrativo, como já caiu, né, no CACD, textos todos de uma mesma tipologia, eu acho que isso facilitou, né, entre aspas, a leitura, né, a questão da leitura para o CACDista. Então, isso foi algo diferente, acho que pode ter causado uma sensação de maior facilidade aí entre os CACDistas. Outra coisa a notar é que foram dois textos da mesma fonte, né? Como eu disse, importante notar isso, porque talvez isso possa indicar uma relevância desse texto para a prova de segunda fase, quem sabe para o summary, ou das questões debatidas nesse texto para a tarefa da composition. Então, esse não é um texto difícil de achar na internet. Eu até sugeri para os meus grupos, né, no WhatsApp, um grupo de Extensive Reading, por exemplo, que façam a leitura, que eu acho que pode ser relevante para a prova desse ano ainda de segunda fase. Enfim, é uma leitura que o examinador considerou relevante o suficiente para cobrar 2 vezes na mesma prova. Agora, falando sobre os itens, né? Curioso notar a distribuição de itens desse ano, né? Os itens de vocabulário continuam compondo quase que metade aí dos itens da prova, né? 45%. Isso não é muito diferente do que acontece aí, do que aconteceu em 2019, 2018, 2017, tudo na normalidade. No entanto, as questões de interpretação de texto tiveram menos representatividade do que em anos anteriores, porque houve mais questões de gramática. Gramática da forma como eu estou classificando aqui, né? Que são essas questões de coesão, né? Mecanismos de coesão. Foram muitas questões de coesão, né? Com pronomes possessivos, então aumentou o número de questões de gramática, né, digamos assim, e diminuiu o número de questões de interpretação de texto, o que pode ter ajudado o CACDista a realizar a prova em menos tempo, né, menos necessidade de ficar voltando para interpretar texto e mais necessidade de voltar só para verificar mecanismos de coesão. Então, foi curioso isso esse ano. Agora, sobre os itens de vocabulário, né, apesar dessa manutenção de quase metade da prova ser uma prova de vocabulário, o tipo de item de vocabulário mudou, né? Antigamente a gente tinha uma proporção muito grande de itens de sinonímia, né, que são esses itens considerados bastante difíceis pelos CACDistas, principalmente quando são itens que testam palavras de baixa frequência, né? E nesse ano, 2020, o que a gente teve foi 50% dos itens de vocabulário testando sentido, qual é o sentido da palavra naquele contexto. Isso também facilita um pouco a vida, né, do CACDista, facilita comparativamente, não estou dizendo que foi fácil, né, mas é menos difícil do que uma prova tão focada em sinonímia, né, só 20% das questões de vocabulário era de sinonímia e tinha também uma proporção grande aí, considerável aí de questões com expressões fixas, mas a maior parte questões testando o sentido das palavras. Então, era algo que, de certa forma, facilitava, porque você não precisava conhecer 2 itens lexicais, você precisava entender o sentido de um item lexical que estava no texto. Então, talvez você até conseguisse guess from the context, né? Adivinhar o sentido pelo contexto. Bom,
Eu ia fazer alguns comentários sobre próximos passos, mas a gente está super estourado no tempo aqui e eu queria ver um pouco do chat, que eu parei de ter acesso aqui totalmente é, e não vi. Aqui. É, acho que não teve muitas perguntas. Realmente, eu falei num ritmo muito rápido. Quem faz aula comigo nunca me viu falar tão rápido, né? Mas é que eu fiquei com medo de estourar no tempo. O que eu queria passar de mensagem, né? Uma mensagem final para para dois perfis de candidato, né? Primeiro perfil para quem acha que vai para a segunda fase, para quem está no dito limbo, ou seja, para quem continua estudando para a segunda fase. É muito importante pensar, eu vou até voltar aqui ao modo apresentar, é muito importante pensar, quem está esse perfil, que a prova de segunda fase não testa só língua inglesa, né? Conhecimentos de linguagem é uma parte daquilo que é testado na prova de língua inglesa de segunda fase. Que, claro, você pode desenvolver por meio de revisões daquilo que você já estudou, por meio de novos simulados, etc. Agora, tem outras duas coisas que são provadas, são testadas, né, na prova de segunda fase. Uma outra coisa que é testada é o seu background knowledge, né? Na prova de língua inglesa, a gente usa a língua inglesa para falar sobre alguma coisa, né? Normalmente, política internacional, história. Então, assim, só saber língua inglesa não ajuda ninguém a fazer a prova de inglês, né? É preciso ter background knowledge. Então, é importante fazer leituras, né, sobre política internacional, principalmente em inglês, para te ajudar a adquirir background knowledge já na língua inglesa. Agora, essencial para a prova discursiva é a competência estratégica. Não há como fazer qualquer prova de língua, né, no nosso caso aqui, língua estrangeira, sem desenvolver estratégias para a prova, né? A estratégia de conseguir avaliar as tarefas, estabelecer objetivos para a tarefa, planejar a execução da tarefa, controlar a execução da tarefa. Então, sugiro muito nesse meio tempo aí, entre prova objetiva e prova discursiva, que vocês foquem em desenvolver a competência estratégica de vocês, né? Eu tenho um curso, o único curso que eu tenho com vagas abertas no momento para a prova de segunda fase é o meu curso de estratégias, né? Que é o curso de formação que está disponível na minha plataforma. São 4 módulos e cada módulo eu discuto estratégias para cada uma das tarefas discursivas, né? Estratégias para o resumo, estratégias para a tradução, para a versão, para a composition. Então, sugiro muito enfaticamente não ficar só estudando inglês, né? Mas também desenvolver outras coisas que são importantes para a prova de inglês. Agora, para quem não fez a prova ou para quem não acha que tem chances e está começando um novo ciclo de estudos, 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, avalie o seu nível atual, seu nível de inglês para CACD. Sem saber o seu nível, é difícil você saber como estudar inglês. Então, se você precisar de ajuda na avaliação do seu nível de inglês, pode entrar em contato comigo lá na minha plataforma cacdinglês.com, clicando no Fale Conosco. Me manda uma mensagem, me conta um pouquinho do seu histórico, que a gente faz um teste de nivelamento. Outra coisa que é importante para começar um novo ciclo é avaliar a sua trajetória, né? O que você fez de inglês até agora? Você só fez teórico, nunca fez nada prático, nunca teve correção de material que você escreve? Ou você só faz prática, não faz nada teórico, só faz simulado, 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 simulado. Não dá para estudar inglês para CACD focando só em uma coisa ou em outra. Essa dicotomia só existe na nossa cabeça, as coisas precisam andar juntas, né? Então é importante fazer essa avaliação. Será que eu não estou focando exclusivamente no prático ou exclusivamente no teórico e estou deixando de lado algo que é importante para eu desenvolver minhas habilidades em inglês? E uma terceira dica, que não tem a ver só com inglês, né? Organize um cronograma de estudos, né? E um cronograma que seja realista,
que você não esteja preocupada em queimar etapas. Eu gosto de falar disso na parte de inglês, porque muita gente fala: "Ah, professora, eu já fiz intercâmbio, eu já morei fora, eu fiz letras, enfim, vários eu nasci bilíngue, eu fui educada em inglês e tal". Cuidado, às vezes na tentativa de queimar uma etapa, a gente perde a oportunidade de desenvolver algo que é importante. Mesmo quem tem todos esses perfis que eu mencionei agora, precisa desenvolver competências em língua inglesa, porque a gente está falando de inglês para se aceder, né? É preciso desenvolver competência tradutória, competência fraseológica. Então, cuidado para não transformar algo que pode ser uma vantagem sua em uma desvantagem, né, perante os outros candidatos. É, bom, eu quero agradecer muito todo mundo que pôde participar aqui ao vivo. Eu peço desculpas se foi muito corrido, tentei cobrir tudo aqui que eu me propus a discutir. E claro, se vocês tiverem dúvidas a respeito das questões, a respeito de qualquer outra coisa que eu disse aqui, a respeito da língua inglesa, vocês podem ficar muito à vontade para entrar em contato comigo de novo. Meu canal de contato é lá pela plataforma, cacdinglês.com, só clicar no Fale Conosco, sou eu que recebo as mensagens, que respondo as mensagens, então todos muito bem-vindos a tirar dúvidas. Eu quero agradecer em especial os alunos do STEP que vieram, fiquei muito feliz mesmo, agradeço muito. Então, bons estudos para vocês, tanto quem está seguindo aí para a segunda fase, quanto quem está reiniciando aí o ciclo de estudos. Muito obrigada a todos e até a próxima.